Conversando com Deus, livro 2, capítulo 7. Por que o Senhor criou dois sexos? Esse foi o único modo que pôde imaginar para nós nos recriarmos? Como deveríamos lidar com essa incrível experiência chamada sexualidade? Certamente não com vergonha e não com culpa e medo, porque vergonha não é virtude, culpa não é bondade e medo não é respeito. E não com luxúria, porque luxúria não é paixão, não com abandono, porque abandono não é liberdade, e não com agressividade, porque agressividade não é ânsia. E obviamente não com ideias de controle, poder ou domínio, porque elas não têm nada a ver com amor. Mas o sexo pode ser usado com objetivos de simples gratificação pessoal? A resposta surpreendente é sim. Por que gratificação pessoal? É apenas outro termo para amor próprio. A gratificação pessoal adquiriu uma conotação negativa ao longo dos anos, o que é o principal motivo de haver tanta culpa ligada ao sexo. Disseram-lhe que não deve usar para gratificação pessoal algo que é muito gratificante pessoalmente. Essa óbvia contradição é clara para você, mas não sabe aonde chegar com a conclusão. Então decide que se você se sentir culpado pelo fato de se sentir bem durante e após o sexo, ao menos se reabilitará. Isso não é diferente da cantora famosa que todos vocês conhecem, cujo nome eu não direi aqui, que recebe milhões de dólares para cantar. Quando lhe pediram para comentar o seu incrível sucesso e as riquezas que lhe proporcionou, ela disse: "Eu me sinto quase culpada, porque adoro cantar." A implicação é clara. Se você adora fazer algo, não deveria também ser recompensado com dinheiro. A maioria das pessoas ganha dinheiro fazendo algo que detesta, ou pelo menos algo que é trabalho duro, não um eterno prazer. Portanto, a mensagem do mundo é: se você se sentir mal em relação a algo, então poderá apreciá-lo. Com frequência você usa culpa em sua tentativa de sentir-se mal em relação a algo que faz sentir-se bem. E assim se reconcilia com Deus, que você acha que não quer que se sinta bem em relação a nada. Você não deve especialmente sentir-se bem com os prazeres do corpo, e absolutamente não, como a sua avó costumava sussurrar, com o SEXO. Bem, a boa notícia é que não há mal algum em adorar o sexo. E também não há mal algum em adorar a si mesmo. Na verdade, isso é fundamental. O que não o beneficia é tornar-se viciado em sexo ou em qualquer outra coisa, mas não há mal algum em adorá-lo. Pratique dizer isso 10 vezes por dia. Eu adoro sexo, eu adoro sexo. Pratique dizer isso 10 vezes por dia. Eu adoro dinheiro, eu adoro dinheiro. Agora, quer algo realmente difícil? Tente dizer isto 10 vezes. Eu adoro a mim mesmo, eu adoro a mim mesmo. Eis aqui algumas outras coisas que não esperam que você adore. Pratique adorá-las. Poder, glória, fama, sucesso, vitória. Quer mais? Tente estas. Você deveria realmente se sentir culpado se as adorasse. Lisonja, ser melhor, ter mais, saber como, saber porquê. Já chega? Espere. Eis a culpa máxima. Você deve senti-la se achar que conhece Deus, conhece Deus. Não é interessante? Durante toda a sua vida, fizeram com que você se sentisse culpado pelas coisas que mais gosta, coisas que mais gosta. Contudo, eu lhe digo que adore, adore, adore as coisas que deseja, porque seu amor por elas a atrairá para você. É dessas coisas que é feita a vida, quando você as adora, adora a vida. Quando declara o seu desejo por elas, anuncia que escolhe tudo de bom que a vida tem a oferecer. Então escolha o sexo, todo sexo que puder ter. Escolha o poder, todo poder que puder ter. Escolha a fama, toda a fama que puder ter. Escolha o sucesso, todo o sucesso que puder ter. Escolha a vitória, toda a vitória que puder ter. Contudo, não escolha sexo em lugar do amor, mas como uma celebração dele. Não escolha o poder sobre, mas o poder com.
Não escolha a fama como um objetivo em si, mas como um meio de atingir um objetivo mais amplo. Na escolha do sucesso às custas dos outros, mas como uma ferramenta com a qual você pode ajudar os outros. E não escolha vencer a qualquer preço. Escolha a vitória que não custe coisa alguma às outras pessoas e até mesmo as beneficie. Vá em frente e escolha a lisonja, mas veja todas as outras pessoas como seres que você pode lisonjear e faça isso. Vá em frente e escolha ser melhor, não melhor do que os outros, mas melhor do que você era antes. Vá em frente e escolha ter mais, mas apenas para ter mais para dar. E sim, escolha saber como e saber por quê, para poder partilhar todo esse conhecimento com os outros. E sem dúvida escolha conhecer Deus. De fato, escolha isso primeiro, e todo o resto se seguirá. Durante toda a sua vida, você aprendeu que é melhor dar do que receber. Contudo, você não pode dar o que não tem. É por isso que a gratificação pessoal é tão importante e tão mal vista que passou a parecer ruim. Obviamente não estamos falando aqui da gratificação pessoal à custa das outras pessoas, de ignorar as necessidades delas. Contudo, a vida também não deveria exigir que fossem ignoradas as próprias necessidades. Dê-se muito prazer e terá muito prazer para dar às outras pessoas. Os mestres do sexo tântrico sabem disso. É por esse motivo que encorajam a masturbação, que alguns de vocês consideram um pecado. A masturbação? Ah, puxa vida! O Senhor realmente passou dos limites aqui. Como pode tocar nesse assunto, ao menos mencioná-lo, em uma mensagem que se supõe que venha de Deus? Eu entendo. Você tem um julgamento sobre a masturbação. Bem, eu não tenho, mas muitos leitores poderiam ter. E achei que o Senhor havia dito que estávamos produzindo este livro para outras pessoas lerem. E estamos. Então por que está ofendendo deliberadamente? Eu não estou ofendendo deliberadamente ninguém. As pessoas têm liberdade para ser ofendidas ou não, como escolherem. Contudo, você realmente acha que será possível falarmos clara e abertamente sobre a sexualidade humana sem que alguém escolha ficar ofendido? Não, mas há limites. Eu não acho que a maioria das pessoas esteja pronta para ouvir Deus falar sobre masturbação. Se for para este livro se limitar ao que a maioria das pessoas está pronta para ouvir Deus falar, será um livro muito pequeno. A maioria dessas pessoas nunca está pronta para ouvir Deus falar quando Ele está falando. Geralmente elas esperam 2000 anos. Está bem, continue. Todos nós superamos o nosso choque inicial. Ótimo. Eu estava apenas usando uma experiência de vida que todos vocês têm tido, mas da qual ninguém quer falar, para ilustrar um ponto mais amplo. O ponto principal reformulado: dê-se muito prazer e terá muito prazer para dar às outras pessoas. Os mestres do que vocês chamam de sexo tântrico, que a propósito é uma forma muito elevada de expressão sexual, sabem que se você procurar o sexo avidamente, sua capacidade de proporcionar prazer ao seu parceiro ou à sua parceira e experimentar uma união prolongada e alegre de almas e corpos, que é um ótimo motivo para experimentar a sexualidade, será bastante diminuída. Por isso, as pessoas que praticam esse tipo de sexo frequentemente se masturbam antes de proporcionarem prazer. Muitas vezes isso é feito na presença umas das outras e, em geral, com o incentivo, a ajuda e a orientação amorosa de seus parceiros. Então, quando os desejos iniciais são satisfeitos, o desejo mais profundo de ambos, de êxtase através da união prolongada, pode ser gloriosamente satisfeito. A masturbação mútua é parte da alegria e de afeto da sexualidade plenamente expressada. É uma de várias partes. A experiência que vocês chamam de coito ou ato sexual poderia vir no final de um encontro amoroso de 2 horas. Ou não vir. Para muitos de vocês,
É o único objetivo de um exercício de 20 minutos, isto é, 20 minutos se tiverem sorte. Eu não tinha ideia de que isto iria se transformar em um manual do sexo. Não se transformou, mas não seria tão ruim caso se transformasse. A maioria das pessoas tem muito a aprender sobre a sexualidade e sua mais maravilhosa e saudável expressão. Contudo, eu ainda estava tentando ilustrar o ponto mais amplo. Quanto mais prazer você dá a si mesmo, mais pode dar a outra pessoa. De igual modo, se você se dá o prazer do poder, tem mais poder para partilhar. O mesmo é verdadeiro para a fama, a riqueza, a glória, o sucesso ou qualquer outra coisa que o faça sentir-se bem. E a propósito, acho que é hora de examinarmos por que uma determinada coisa realmente o faz sentir-se bem. Está bem, eu desisto. Por quê? Sentir-se bem é um modo de a alma gritar. É assim que eu sou. Você já esteve em uma sala de aula em que o professor fazia chamada e quando seu nome era dito você tinha que dizer presente? Sim, sentir-se bem é um modo de a alma dizer presente. Agora, muitas pessoas estão ridicularizando toda essa ideia de fazer o que faz sentir-se bem. Dizem que este é o caminho para o inferno. Contudo, eu digo que é o caminho para o céu. É claro que depende muito do que você diz, que o faz sentir-se bem. Em outras palavras, que tipos de experiências o agradam. Mas eu lhe digo que nenhum tipo de evolução ocorreu através da negação. Se você evoluir, não será porque conseguiu negar-se as coisas que o agradam, mas porque o permitiu esses prazeres e encontrou algo ainda superior. Porque como você pode saber que algo é superior se nunca experimentou o inferior? A religião desejaria que você aceitasse o que ela tem a dizer em relação a isso. É por esse motivo que todas as religiões, em última análise, fracassam. Por outro lado, a espiritualidade sempre está bem sucedida. A religião lhe pede para aprender com a experiência dos outros. A espiritualidade exige que busque a sua própria. A religião não suporta a espiritualidade porque a espiritualidade pode levá-lo a uma conclusão diferente de uma determinada religião. E isso nenhuma religião conhecida pode tolerar. A religião o incentiva a explorar os pensamentos das outras pessoas e aceitá-los como seus. A espiritualidade o convida a deixar de lado os pensamentos das outras pessoas e a ter os seus. Sentir-se bem é o seu modo de dizer a si mesmo que seu último pensamento foi verdadeiro, sua última palavra foi sábia e seu último ato de amor. Para perceber o quanto você progrediu, avaliar quanto evoluiu, simplesmente veja o que a faz sentir-se bem. Contudo, não procure forçar a sua evolução, evoluir mais e mais rápido, negando o que o agrada ou evitando-o. A negação de si mesmo é autodestruição, mas saiba que o autoajuste não é negação de si mesmo. Ajustar o próprio comportamento é uma escolha de fazer ou não algo baseado em sua decisão a respeito de quem é. Se você declara que respeita os direitos das outras pessoas, a decisão de não roubá-las ou estuprá-las não é negação de si mesmo, é uma afirmação de si mesmo. É por isso que disse que a avaliação do quanto alguém evoluiu é o que faz essa pessoa se sentir bem. Se agir de forma irresponsável, comportar-se de um modo que você sabe que poderia prejudicar os outros ou causar-lhe sofrimento, é o que faz sentir-se bem. Então, não evoluiu muito. O segredo aqui é a consciência, e é tarefa dos mais velhos em suas famílias e comunidades criar e expandir essa consciência entre os jovens. De igual modo, é tarefa dos mensageiros de Deus aumentar a consciência em todas as pessoas, para que elas possam entender que aquilo que é feito para ou por alguém é feito para ou por vocês todos, porque todos vocês são um. Quando você parte de todos nós somos um, é praticamente impossível achar que prejudicar os outros o faz sentir bem. O assim chamado comportamento irresponsável desaparece. É dentro desses parâmetros que os seres em evolução procuram experimentar a vida que eu lhe digo para permitir-se ter tudo que a vida tem a oferecer. E você descobrirá que ela
Tem mais a oferecer do que você já imaginou. Você é aquilo que experimenta, experimenta aquilo que expressa, expressa aquilo que tem a expressar, tem o que se permite ter. Eu adoro isso, mas podemos voltar à pergunta original? Sim, eu criei 2 sexos pelo mesmo motivo pelo qual coloquei o Yin e o Yang em tudo, em todo o universo. Esse homem e essa mulher são parte do Yin e do Yang, são a sua mais elevada expressão viva em seu mundo. São o Yin e o Yang em forma de uma de muitas formas físicas. O Yin e o Yang, o aqui, o ali, o isto e o aquilo, o em cima e o embaixo, o quente e o frio, o grande e o pequeno, o rápido e devagar, a matéria e a antimatéria. Tudo isso é necessário para você experimentar a vida como a conhece. Como podemos expressar melhor essa coisa chamada energia sexual? Amorosamente, abertamente, alegremente, prazerosamente, desinibidamente, apaixonadamente, sagradamente, romanticamente, humoristicamente, espontaneamente, comoventemente, criativamente, tranquilamente, sensualmente e, é claro, frequentemente. Há aqueles que dizem que o único propósito legítimo da sexualidade humana é a procriação. Isso é besteira. A procriação é o efeito secundário positivo, não a intenção lógica, da maioria das experiências sexuais humanas. A ideia de que o sexo existe apenas para fazer bebês é ingênua, e a ideia resultante de que, por esse motivo, deveria deixar de ser praticado quando o último filho é concebido é pior ainda, viola a natureza humana, que é a natureza que eu lhes dei. A expressão sexual é o resultado inevitável de um processo de atração interno e um fluxo rítmico de energia que alimenta toda a vida. Eu coloquei em tudo uma energia que transmite seu sinal por todo o universo. Todas as pessoas, plantas, pedras e árvores, e todos os animais, tudo que é físico, emitem energia como um transmissor de rádio. Neste exato momento você está emitindo energia do centro do seu ser, em todas as direções. Essa energia, que é você, move-se para fora em ondas. Ela o deixa, move-se através de paredes e sobre montanhas, passa pela lua e a eterna, nunca para. Todos os pensamentos que você já teve se revelam nessa energia. Quando você pensa em alguém, se essa pessoa for suficientemente sensível, pode senti-lo. Todas as palavras que você já disse têm uma influência sobre ela. Tudo que você já fez o afeta. A vibração, a velocidade, a extensão da onda e a frequência de suas emanações mudam constantemente com seus pensamentos, seu estado de espírito, seus sentimentos, suas palavras e seus atos. Você já ouviu as palavras emitirem boas vibrações, e elas são verdadeiras, muito exatas. Naturalmente, todas as outras pessoas fazem a mesma coisa, e por isso o éter, o ar entre vocês, é cheio de energia, uma matriz de vibrações pessoais entrelaçadas que forma uma tapeçaria mais complexa do que você pode imaginar. Esse entrelaçamento é o campo de energia combinada dentro do qual você vive. É poderoso e afeta tudo, inclusive você. Você emite vibrações recém-criadas, sendo afetado como é, pelas vibrações que chegam. Estas, por sua vez, juntam-se à matriz e a mudam, o que afeta o campo de energia de todas as outras pessoas, o que afeta as vibrações que elas emitem, o que afeta a matriz, o que afeta você e assim por diante. Você pode achar que tudo isso é apenas uma fantástica ilusão, mas já entrou em uma sala em que o ar estava tão denso que poderia cortá-lo como uma faca? Ou já ouviu falar de 2 cientistas que trabalhavam no mesmo problema ao mesmo tempo, em lados opostos do globo, sem o conhecimento um do outro, e de repente encontraram a mesma solução simultaneamente e independentemente? Essas são as ocorrências comuns e algumas das manifestações mais óbvias da matriz. A matriz, o campo de energia combinado em um dado parâmetro, é uma vibração poderosa. Pode afetar diretamente e criar objetos físicos e eventos.
onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Sua psicologia popular chamou essa matriz de energia de consciência coletiva. Ela pode afetar e afeta tudo em seu planeta. As perspectivas de guerra e as chances de paz, a revolução geofísica ou a tranquilidade do planeta, as epidemias ou a boa saúde geral. Tudo isso é o resultado da consciência. Também são os eventos mais específicos e as condições em sua vida pessoal. Isso é fascinante. Mas o que tem a ver com o sexo? Paciência, estou chegando lá. Todo mundo troca energia o tempo todo. Sua energia está sendo impelida para fora, afetando tudo ou mais. Tudo e todos estão afetando você. Mas então acontece uma coisa interessante em algum ponto, a meio caminho entre você e tudo o mais. Essas energias se encontram. Para fazer uma descrição mais vívida, vamos imaginar 2 pessoas em uma sala. Elas estão em lados opostos. Vamos chamá-las de Tom e Mary. A energia pessoal de Tom está transmitindo sinais sobre ele em um giro de 360 graus no universo. Um pouco dessa onda de energia atinge Mary. Enquanto isso, Mary está emitindo a sua própria energia, um pouco da qual atinge Tom. Mas essas energias se encontram de um modo que você pode não ter imaginado. Encontram-se a meio caminho entre Tom e Mary. Ali, as energias se unem. Lembre-se de que essas energias são fenômenos físicos, podem ser medidas, sentidas e se combinam para formar uma nova unidade de energia que chamaremos de Tom-Mary. É a energia de Tom e Mary combinada. Tom e Mary poderiam muito bem chamá-lo de o corpo entre nós, porque é justamente isso, um corpo de energia ao qual ambos estão ligados, que alimentam continuamente com as energias que fluem para ele e que envia energias de volta para seus 2 fornecedores ao longo do fio, da corda ou da linha de abastecimento que sempre existe dentro da matriz. De fato, essa linha de abastecimento é a matriz. É essa experiência de Tom-Mary que é a verdade de Tom e Mary. É para essa santa comunhão que ambos são atraídos, porque eles sentem ao longo da linha do abastecimento a alegria sublime do corpo entre um combinado da união abençoada. Tom e Mary, à distância, podem sentir de um modo físico o que está acontecendo na matriz. Ambos são impelidos na direção dessa experiência, querem mover-se na direção um do outro ao mesmo tempo. Agora o seu treinamento se manifesta. O mundo os treinou para ir devagar, não confiar nos sentimentos, evitar ser feridos, conter-se. Mas a alma quer conhecer Tom-Mary agora. Se os 2 tiverem sorte, serão suficientemente livres para deixar de lado seus medos e acreditar que o amor é tudo que existe. Agora eles estão sendo definitivamente atraídos para o corpo, entre eles. Tom-Mary já está sendo experimentado metafisicamente e Tom e Mary desejarão experimentá-lo fisicamente. Então eles se aproximarão mais, não para chegar um no outro. Parece ser assim para o observador casual. Ambos tentam chegar em Tom-Mary, esse lugar de união divina que já existe entre eles, o lugar em que já sabem que são um e como é ser um. Então Tom e Mary se movem na direção desse sentimento que estão experimentando e quando diminuem o espaço entre eles, encurtam a corda. A energia que ambos enviam para Tom-Mary percorre uma distância menor e por isso é mais intensa. Eles se aproximam ainda mais. Quanto mais curta a distância, maior a intensidade. Eles se aproximam ainda mais. Novamente a intensidade aumenta. Agora eles estão apenas alguns centímetros separados. O corpo entre eles
brilha com calor intenso, vibra com enorme velocidade. A conexão para e de Tomeri é maior, mais ampla e brilhante, ardendo com a transmissão de incrível energia. Disse que os dois estão ardendo de desejo, e estão. Eles se aproximam ainda mais, tocam-se. A sensação é quase insuportável, extraordinária. Eles sentem no ponto em que se tocam toda a energia de Tomeri, toda a essência intensivamente unificada de seu ser combinado. Se você estiver disposto a revelar a sua maior sensibilidade, poderá sentir essa energia sutil e sublime, como um formigamento, quando é estabelecido contato. Às vezes, o formigamento atravessa o seu corpo, ou como um calor de ponto de contato, que você também pode subitamente sentir em todo o seu corpo, mas mais intenso que seu chakra inferior ou centro de energia. Ele arderá ali com uma intensidade especial, e agora dirão que Tom e Mary estão fervendo. Os dois se abraçam e diminuem ainda mais o espaço vazio com Tom, Mary e Tomeri, quase preenchendo o mesmo espaço. Tom e Mary podem sentir Tomeri entre eles e querem aproximar-se ainda mais para literalmente fundir-se com Tomeri, tornar-se Tomeri em forma física. Eu criei nos corpos masculino e feminino um modo de fazer isso. Nesse momento, os corpos de Tom e Mary estão prontos para fazê-lo. O corpo de Tom está pronto para literalmente penetrar no de Mary. O corpo de Mary está pronto para literalmente receber Tom dentro dela. O formigamento e a ardência são agora mais do que intensos, indescritíveis. Os dois corpos físicos se unem. Tom, Mary e Tomeri tornam-se um na carne. As energias ainda fluem entre eles. Insistente e apaixonadamente, Tom e Mary gemem, movem-se, não conseguem obter o suficiente um do outro, aproximar-se o bastante, tentam aproximar-se mais e mais. Eles explodem, literalmente, e todos os seus corpos físicos são sacudidos. A vibração é sentida nas pontas de seus dedos. Na explosão de sua unicidade, eles conheceram o Deus e a deusa, o Alfa e o Ômega, o tudo e o nada, a essência da vida, a experiência do que é. Há um processo químico também. Os dois se tornaram um, e frequentemente um terceiro ser é criado a partir deles, em forma física. Assim, uma imagem de Tomeri é criada, carne de sua carne, sangue de seu sangue. Eles literalmente criaram vida. Eu não disse que vocês são deuses? Essa é a descrição mais bela da sexualidade humana que eu já ouvi. Você vê a beleza onde deseja vê-la, vê a feiura onde teme ver a beleza. Ficaria surpreso em saber quantas pessoas acham feio o que eu acabei de dizer. Não ficaria. Já vi quanto medo e quanta feiura o mundo colocou no sexo, mas o Senhor realmente me deixa com um monte de perguntas. Estou aqui para respondê-las, mas permita-me continuar um pouco mais com a minha narrativa antes de começar a fazê-las. Sim, por favor. Essa dança que eu acabei de descrever, essa interação de energia que expliquei, ocorre o tempo todo, em e com tudo. Sua energia irradiada por você como uma luz dourada está constantemente interagindo com tudo e todos. Quanto mais perto está, mais forte a energia. Quanto mais longe, mais fraca. Contudo, você nunca está totalmente desligado de coisa alguma. Há um ponto entre você e todas as outras pessoas, coisas e lugares que existem. É aí que as duas energias se encontram, formando uma terceira unidade de energia, muito menos densa, mas não menos real. Todas as pessoas e coisas no planeta e no universo emitem energia em todas as direções.
essa energia se mistura a todas as outras energias, entrecruzando-se em padrões de complexidade além da capacidade de seus mais potentes computadores analisarem. As energias que se entrecruzam e se entrelaçam, correndo entre tudo que você pode chamar de físico, é o que mantém tudo aquilo que é físico. Isso é a matriz, da qual falei. É ao longo dela que vocês enviam sinais uns para os outros, mensagens, interpretações, curas e outros efeitos físicos, às vezes criados por indivíduos, mas quase sempre pela consciência coletiva. Essas inúmeras energias são, como já expliquei, atraídas muitas para as outras. Isso é chamado de lei da atração. Nessa lei, o similar atrai o similar. Os pensamentos similares atraem pensamentos similares ao longo da matriz. E quando uma quantidade suficiente dessas energias similares, por assim dizer, se agrupa, elas ficam mais pesadas, desaceleram-se e tornam-se matéria. Os pensamentos realmente criam forma física. E quando muitas pessoas pensam a mesma coisa, há uma grande probabilidade de seus pensamentos formarem uma realidade. É por isso que rezamos para você, rezaremos para você. É uma afirmação tão poderosa. Os testemunhos da eficácia da oração conjunta dão para encher um livro. Também é verdade que pensamentos que não são característicos de orações podem produzir efeitos. Por exemplo, uma consciência geral de medo, raiva, carência ou insuficiência pode criar essa experiência em todo o planeta ou no local em que essas ideias coletivas são mais fortes. A nação da Terra que vocês chamam de Estados Unidos, por exemplo, durante muito tempo considerou-se uma nação sob a orientação de Deus, indivisível, com liberdade e justiça para todos. Não é coincidência o fato de essa nação ter se tornado a mais próspera do planeta. Também não é surpreendente o fato de estar pouco a pouco perdendo tudo pelo qual trabalhou tanto para criar, porque parece ter perdido a sua visão. Os termos sob a orientação de Deus indivisível significaram apenas isso. Expressaram a verdade universal da união, unicidade, uma matriz muito difícil de destruir, mas a matriz tem sido enfraquecida. A liberdade religiosa tornou-se virtude religiosa que beira a intolerância religiosa. A liberdade individual, assim como a responsabilidade individual, desapareceu. A noção de responsabilidade individual foi distorcida, passando a significar cada um por si. Essa é a nova filosofia que se imagina voltando à antiga tradição americana de puro individualismo. Mas o sentido original de responsabilidade individual, no qual a visão americana e o sonho americano se basearam, encontrou o seu significado mais profundo e a sua maior expressão no conceito de amor fraternal. O que tornou a América poderosa não foi o fato de todo homem lutar por sua própria sobrevivência, mas o fato de todo homem aceitar a responsabilidade individual para a sobrevivência de todos. A América foi uma nação que não dava as costas para os famintos, nunca dizia não para os necessitados, abria seus braços para os desvalidos e os desabrigados e partilhava sua riqueza com o mundo. Contudo, quando a América tornou-se poderosa, os americanos tornaram-se gananciosos. Não todos, mas muitos. E com o correr do tempo cada vez mais. Quando os americanos viram que era possível ter mais, tentaram ter cada vez mais. Contudo, havia apenas um modo de ter cada vez mais. Alguém tinha de ter cada vez menos. Quando a ganância substituiu a dignidade, no caráter americano, passou a não haver lugar para compaixão pelos menos favorecidos. Foi-lhes dito que era sua própria culpa não terem mais. Afinal de contas, a América era a terra das oportunidades, não? Ninguém, exceto os menos favorecidos, achou possível admitir que as oportunidades da América eram limitadas, institucionalmente àqueles que já as tinham tido. Em geral, eles não incluíam muitas minorias, como as de determinada cor de pele ou sexo.
Os americanos também se tornaram arrogantes internacionalmente. Enquanto milhões de pessoas passavam fome em todo o planeta, eles jogavam fora a cada dia comida suficiente para alimentar nações inteiras. Sim, a América era generosa com alguns, mas cada vez mais sua política internacional passou a ser um reflexo de seus próprios interesses. A América ajudava os outros quando isso lhe era útil, isto é, quando interessava à sua estrutura de poder, sua elite, ou aos militares que protegiam essa elite e suas riquezas acumuladas. O antigo ideal americano, o amor fraternal, deixou de existir. Agora qualquer conversa sobre ser o protetor enfrenta um novo tipo de americanismo. Uma mente alerta ao que é preciso para conservar as riquezas acumuladas e uma palavra áspera para os menos favorecidos, que ousam perguntar por sua cota justa suas queixas que não foram atendidas. Cada pessoa deve assumir a responsabilidade por si mesma. Isso sem dúvida é verdade, mas a América e o seu mundo só pode realmente chegar a um estado de certa perfeição quando todas as pessoas desejarem ser responsáveis por vocês como um todo. Então, a consciência coletiva produz resultados coletivos. Exatamente. E isso tem sido repetidamente demonstrado em toda a sua história registrada. A matriz é atraída para si mesma, exatamente como seus cientistas descrevem o fenômeno chamado buraco negro. Ela puxa a energia similar para a energia similar, até mesmo atraindo objetos físicos uns na direção dos outros. Esses objetos devem então se repelir, afastar-se, ou se fundirão para sempre, perdendo a sua forma atual e assumindo uma nova forma. Todos os seres conscientes sabem intuitivamente disso, e por esse motivo evitam a fusão permanente para manter o seu relacionamento com todos os outros seres. Se não o evitassem, se fundiriam em todos os outros seres e experimentariam a unicidade eterna. Esse é o estado de onde viemos. Tendo nos afastado desse estado, somos constantemente atraídos de novo para ele. Esse fluxo e refluxo, esse movimento para cá e para lá, é o ritmo básico do universo e de tudo nele. Isso é o sexo, a troca de energia sinérgica. Vocês estão sendo constantemente atraídos, impelidos para a união uns dos outros e com tudo que está na matriz. E no momento da união, evitam por escolha consciente essa união. Sua escolha é permanecer sem ela, para poder experimentá-la. Porque quando você se torna parte dessa união e permanece assim, não pode conhecê-la como união, já que não conhece mais a separação. Colocado de outro modo, para Deus conhecer-se como a totalidade, deve conhecer-se como não sendo a totalidade. Em você e em todas as outras unidades de energia do universo, Deus se conhece como partes da totalidade. E assim se dá a possibilidade de conhecer-se como a totalidade de tudo em sua própria experiência. Eu só posso experimentar o que sou experimentando o que não sou. Contudo, eu sou o que não sou, e de tal modo você vê a dicotomia divina. Daí a frase, eu sou o que sou. Agora, como eu disse, esse fluxo e refluxo natural, esse ritmo natural do universo caracteriza toda a vida, inclusive os próprios movimentos que criam a vida em sua realidade. Vocês são impelidos na direção uns dos outros como uma força insistente, apenas para afastar-se e separar-se, ser impelidos novamente na direção uns dos outros, mais uma vez separar-se e de novo, ansiosa e apaixonadamente, procurar a união total. Seus corpos dançam juntos, separados, juntos, separados, juntos, separados, em um movimento tão básico e instintivo que vocês têm muito pouca consciência da ação deliberada. Em algum ponto, tornam-se automáticos. Ninguém precisa dizer aos seus corpos o que fazer, eles simplesmente o fazem, com o ímpeto de toda a vida. Isso é a própria vida, expressando-se como a própria vida.
E isso é a própria vida produzindo nova vida com a sua própria experiência. Toda a vida funciona nesse ritmo, toda a vida é o ritmo. E, portanto, toda a vida é imbuída do ritmo suave de Deus, que vocês chamam de ciclos vitais. Os alimentos germinam nesse ritmo, as estações vêm e vão, os planetas giram e traçam órbitas, os sóis explodem e implodem, e explodem novamente. Os universos inspiram e expiram. Tudo isso acontece em ciclos, ritmos e vibrações que correspondem às frequências de Deus, deusa, da totalidade. Porque Deus é a totalidade e a deusa é tudo, e nada mais é. E tudo que já existiu, existe agora e sempre existirá. O seu mundo infinito. Amém.